Oi, gente, eu me chamo Maria Santos e, juntamente com a Jennifer Silva e Juliane Alves, iremos apresentar a vocês sobre o periodonto de proteção. Mas antes de começar, é bom relembrar sobre o periodonto em si. O periodonto é formado por estruturas que participam na sustentação dos dentes, na maxila e na mandíbula. Ele é dividido em duas partes. O periodonto de sustentação, formado pelo cemento, ligamento periodontal e osso alveolar, com função de ancorar o dente no alvéolo, e temos o periodonto de proteção marginal. Ele é conhecido também como gengiva, e é um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, que tem como função proteger o periodonto de sustentação. Além disso, a gengiva, no geral, recobre a crista do processo alveolar, além de estabelecer continuidade do epitélio oral com o colo do dente pelo epitélio juncional. A gengiva é dividida em três partes: a gengiva marginal ou livre, a gengiva inserida e a gengiva papilar intermediária. Essas duas últimas classificações de gengiva serão explicadas mais à frente. Aqui se localiza a gengiva inserida, a gengiva livre e a gengiva papilar. A gengiva livre circunda o colo do dente no nível do limite amelossementário, como mostra essa imagem aqui. E nas superfícies vestibular e lingual possui um formato piramidal, com a vertente voltada para a cavidade oral e uma outra vertente voltada para os dentes. Esse lado que é voltado para os dentes é constituído por duas regiões, o sulco gengival e o epitélio juncional. Então, o desenvolvimento do periodonto de proteção tem início durante a fase de proteção da amelogênese, pois enquanto o dente é erupcionado, o esmalte se torna recoberto pelo epitélio reduzido e os ameloblastos protetores compõem a lâmina basal entre eles e a superfície do esmalte, fazendo com que os hemidesmossomos sejam estabelecidos. E esses ameloblastos protetores possuem a forma cúbica. E aí o que acontece? Quando o dente em erupção consegue alcançar o epitélio oral, as células do epitélio reduzido que recobrem a borda incisal vão se fundir com as células basais do epitélio que reveste a mucosa oral. E quanto mais esse dente atravessa o epitélio oral, mais essas células do epitélio continuam recobrindo o esmalte no limite amelossementário. É válido lembrar que agora os ameloblastos protetores antes cúbicos se tornam achatados. Aí, com a progressão da erupção e com o surgimento da parte da coroa na cavidade oral, o epitélio reduzido do esmalte descama, e aí, como os ameloblastos protetores não possuem capacidade de divisão, eles também vão começar a se descamar. Então, com isso, são as outras células do epitélio reduzido, principalmente as do extrato intermediário, que ficam agora como responsáveis pela proliferação do epitélio juncional. E aqui se localiza o epitélio juncional. E o epitélio juncional consegue concluir a sua estruturação aproximadamente após um ano do dente ter alcançado uma posição funcional na cavidade oral. Aqui nessa imagem dá para ver o epitélio reduzido e o epitélio oral, e a fusão dos dois vão formar o epitélio juncional, que se localiza aqui. Então, o epitélio juncional acaba por formar um colar, vamos dizer assim, ao redor do dente, completamente erupcionado. Isso acaba estabelecendo uma adesão entre as células do epitélio juncional e a superfície dentária. E essa é a chamada aderência epitelial. E ela é constituída por células achatadas adjacentes ao dente, em que são estabelecidas hemidesmossomos em sua superfície, voltada para a lâmina basal interna. Normalmente, essa aderência é estabelecida com o esmalte, como mostra essa figura aqui. Juncional e aqui o esmalte. Mas pode ser formada também com cemento, dentina radicular ou até com materiais restauradores. As fibras principais inseridas no cemento constituem a barreira que limita o aprofundamento do epitélio juncional no sentido apical, e uma correlação clínica evidente é que quando ocorre degradação dessas fibras principais, como em uma doença periodontal, por exemplo, o epitélio juncional tem a possibilidade de migrar no sentido apical até que eles encontrem as primeiras fibras intactas. Oi, gente, meu nome é Juliane e eu irei dar continuidade ao conteúdo. Vou começar falando sobre o epitélio juncional. Ele vai começar no fim do epitélio sulcular e vai até a inserção conjuntiva, como vocês podem ver aqui na imagem. E como já foi falado anteriormente, ele é aderido à superfície dentária. Ele é um tecido epitelial pavimentoso,
estratificado não queratinado. E, além disso, esse tecido vai ser bem delgado e bem fino, como vocês podem ver aqui na imagem. Ele vai ter espaço entre as células que também irão dar permeabilidade para ele, tá? Em caso de doença periodontal, o epitélio juncional pode se aprofundar rapidamente no sentido apical e tornar a neoformação de tecido ósseo na crista alveolar prejudicada. E o que um cirurgião dentista pode fazer para limitar esse processo é fazer a implantação de membranas artificiais nessa região. Esse procedimento é chamado de regeneração tissular ou tecidual guiada. Bom, o epitélio juncional vai ter dois estratos, que vai ser o estrato basal e o estrato suprabasal. O estrato basal, a gente pode ver aqui nessa imagem, que vai ser constituído por uma única camada de células cúbicas, enquanto que o estrato suprabasal vai ser composto por células achatadas, das quais vão ter um longo eixo paralelo à superfície dentária. Essas células do estrato suprabasal vão estar ligadas por um escasso número de desmossomos, que, se comparado com os epitélios das outras regiões, vai ser bem maior. Isso vai determinar a existência de amplos espaços intercelulares que possibilitam a grande permeabilidade do epitélio juncional, que vai permitir a passagem de líquido tissular e de células inflamatórias, principalmente de neutrófilos e linfócitos, da lâmina própria para o sulco gengival. Isso vai formar, desse modo, né, um exudato chamado de fluido crevicular ou sucular. Normalmente, gengivas clinicamente normais em adultos sempre vão apresentar um leve grau de inflamação que, dependendo da intensidade da inflamação, vai resultar na passagem de maior quantidade de fluido crevicular. E vale ressaltar que isso pode ocorrer também a passagem de bactérias ou toxinas bacterianas no sentido inverso. Então, o epitélio juncional vai ter a sua extremidade apical na altura do limite amelocemitário e a superfície desse epitélio voltada para a lâmina própria é plana, ele não vai apresentar ondulações. As células do estrato basal são responsáveis pela proliferação deste epitélio, que vai ter um alto índice de renovação, o que vai permitir que as células do epitélio juncional sejam renovadas em um período de 4 a 6 dias, descamando para o sulco gengival. As células do estrato basal irão formar, na sua relação com a lâmina própria, uma lâmina basal, similar àquela de toda interface entre epitélio e conjuntivo. Porém, existe também outra lâmina basal entre a superfície dentária e as células adjacentes. Então, desse modo, a primeira irá se chamar lâmina basal externa, enquanto entre a superfície dentária e as células adjacentes, que vão estar ali localizadas em relação à superfície do dente, é chamado de lâmina basal interna. As duas lâminas basais vão ter continuidade, porém na extremidade apical do epitélio juncional. Então, de modo geral, a gente vê nessa imagem que o epitélio juncional tem nele uma camada basal, lâmina densa, lâmina lúcida, que fazem a lâmina basal interna. Temos ali também uma lâmina basal externa, a junção amelocemitária, cemento e os hemidesmossomos, que são fibrilas de união, que vão fazer a sua união ali, né, fazendo essa oclusão com a superfície dentária. Bom, a aderência epitelial vai ser constituída pelas células achatadas adjacentes ao dente, as quais estabelecem hemidesmossomos na superfície voltada para a lâmina basal interna, na qual vão estar incluídos integrinas. Lembrando que as integrinas são proteínas de adesão. Deve ser mencionado que normalmente existe entre a superfície do dente e a lâmina basal interna uma estrutura denominada cutícula dentária, que
Essa cutícula é uma camada não mineralizada de menos de 0,5 micrômetro de espessura e é constituída por proteínas séricas que vão se aderir ao dente quando ele aparecer na cavidade oral, em razão da reação inflamatória que ocorre durante o processo de formação do epitélio juncional. Além da cutícula, por vezes existe uma fina camada de cemento afibrilar sobre a superfície do esmalte. A formação dessa camada de cimento ocorre quando, durante a fase protetora, o epitélio reduzido não recobre o esmalte até o limite com o cimento. A aderência epitelial vai ter ali uma capacidade de rapidamente se reconstituir. Por essa razão, quando desfeita, por exemplo, pelo uso de fio dental, ela se reconstitui. Então, aqui a gente vai ter uma correlação clínica de quando é realizada a sondagem gengival durante o exame clínico. A sonda, como a gente pode ver aqui na imagem, atravessa o epitélio juncional até a sua parte média e vai até a sua base, não alcançando assim a aderência epitelial. A sondagem, quando realizada adequadamente, não vai produzir sangramento, mas se for realizada quando a gengiva estiver inflamada, vai ocorrer uma rápida passagem de sangue da lâmina própria inflamada para o fundo do sulco gengival, aparecendo ali como um sinal clínico de gengivite. Então, gente, a gente já viu as características do epitélio juncional e agora a gente vai para outro tipo de epitélio, que vai se encontrar no sulco gengival. O sulco gengival é uma estreita fenda entre a gengiva livre e o dente, como a gente pode ver aqui, nessas imagens. O sulco gengival vai ter ali uma profundidade, que é a distância entre a margem da gengiva livre e a extremidade coronária do epitélio juncional, de aproximadamente 0,5 micrômetros. Na região do fundo desse sulco gengival, as células do epitélio juncional se descamam, juntamente com células inflamatórias, como neutrófilos e linfócitos, que migram e vão se incorporar ao fluido crevicular, que atravessa o epitélio juncional em direção à cavidade oral. E como não existe aderência entre o epitélio do sulco e a superfície dentária, o sulco gengival está normalmente preenchido pelo fluido crevicular. Bom, o epitélio sulcular, ele vai preencher o espaço entre a gengiva livre e a estrutura dental e vai fazer parte da gengiva livre, tá? Lembrando que a gengiva livre não é aderida ao dente, então aquela gengiva em formato de colarinho vai ser revestida internamente pelo epitélio de sulco. E é esse epitélio que vai revestir a gengiva livre, aquela gengiva que se destaca do dente, ela não é fixa ao dente. E por causa disso, a gente não vai conseguir ver esse epitélio, porque ele vai ser voltado para o dente, e isso faz com que ele seja um epitélio estratificado, pavimentoso, que quase em toda a sua extensão não é queratinizado. Apenas na proximidade com a borda livre da gengiva, ele vai se tornar levemente paraqueratinizado, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ele está em azul. Ele praticamente não vai ter queratina, porque ele não vai precisar daquela defesa mecânica que o epitélio oral precisa. E essa ausência de queratina vai fazer com que esse epitélio seja semipermeável, e isso vai permitir a passagem de fluidos gengivais que vão fazer com que o espaço seja limpo. Eles vão auxiliar a limpeza desse espaço, tá? O único problema é que essa permeabilidade também vai permitir a passagem de produtos e secreções de bactérias. E essa região do epitélio sulcular pode ser o início de doença periodental por essa causa. A interface do epitélio do sulco com a lâmina própria subjacente é constituída por pequenas papilas. E os espaços intercelulares no epitélio do sulco serão menores que no epitélio juncional, o que faz ele ter menor permeabilidade também. Desse modo, geralmente não são encontradas células inflamatórias entre as células do epitélio do sulco. O epitélio que vai revestir a vertente externa da gengiva livre vai ter as mesmas
características do epitélio da gengiva inserida, sendo estratificado, pavimentoso, queratinizado, geralmente do tipo paraqueratinizado. Oi, minha gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer e vou dar continuidade ao que as meninas estavam falando. Então, a gente já viu que o periodonto de proteção é dividido em 3 partes, né? Que são a gengiva marginal ou livre, que foi o que as meninas acabaram de falar, e também em gengiva papilar, também chamada de interdentária, e a gengiva inserida. A região da gengiva papilar tem uma forma piramidal, que está até aqui destacada em vermelho para vocês. Essa gengiva papilar é justamente a região de contato entre 2 dentes adjacentes, e é por isso que ela também é chamada de papila interdentária. E ela também tem os mesmos componentes da gengiva livre. E na região da gengiva papilar, a gente também encontra o chamado col, que está até aqui destacado em amarelo para vocês. Nessas outras imagens, a gente consegue ver melhor a parte microscópica da gengiva papilar. Nessa imagem à esquerda, a gente consegue ver o esmalte dos 2 dentes, né, que é essa parte mais bege, e justamente entre o esmalte de cada dente, a gente vê a papila interdental, que é formada por um epitélio juncional. Já nessa imagem à direita, a gente consegue ver melhor o desenho, né, bem bonitinho, das papilas interdentárias e da região do col, que é justamente esse estreitamento do epitélio juncional que compõe as papilas. O terceiro componente do periodonto de proteção é a gengiva inserida. Ela tem um epitélio praticamente paraqueratinizado e ela também recobre todo o processo alveolar, ou seja, tanto nos lados vestibular e palatino da maxila, como nos lados vestibular e lingual da mandíbula. Aí a gengiva inserida também tem pequenas depressões e outras elevações pequenas também nessa estrutura dela. E é justamente isso que faz com que ela tenha esse aspecto de casca de laranja, que é meio como se fosse uma casca de laranja mesmo, daquela tangerina, da laranja normal. Falando agora de fibras gengivais, a lâmina própria da gengiva marginal tem os mesmos tipos celulares e componentes da matriz extracelular que o resto da mucosa gengival. Só que, além disso, ela também possui feixes de fibras colágenas, que são grossos e que constituem o ligamento gengival. As fibras principais da gengiva são divididas em 6 grupos, que são as fibras dentogengivais, dentoperiosteais, alveolo-gengivais, circulares, interpapilares e transeptais. Os feixes das fibras dentogengivais se inserem na porção mais cervical do cemento e vão em sentido para a lâmina própria da gengiva, formando como se fosse um leque. Aí, por conta disso, algumas fibras ficam paralelas à base do epitélio juncional, outras acabam ficando próximas à base do epitélio oral da vertente externa da gengiva e outras vão em sentido para a lâmina própria da gengiva inserida. Já os feixes de fibras dentoperiosteais, depois delas se inserirem no semente cervical, elas vão horizontalmente para a crista alveolar e se inserem no processo alveolar. Os feixes de fibras alveolo-gengivais, depois de se inserirem na crista alveolar, eles vão em sentido coronal, para a lâmina própria da gengiva livre. Já os feixes de fibras circulares, como o próprio nome já diz, né, eles fazem um caminho em torno do próprio dente e se localizam na lâmina própria da gengiva livre. Os feixes de fibras interpapilares se localizam só na região mais coronal da lâmina própria, das papilas interdentárias, fazendo um caminho da porção vestibular para a porção palatina ou lingual, dependendo, né, se for maxila ou mandíbula. Durante esse processo, ela atravessa o col. E, por fim, os feixes de fibras transeptais, que também são chamados de interdentárias ou dentodentárias, eles se inserem no cemento da raiz de um dente, né? E vão num sentido meio que horizontal para se inserir no cemento da raiz do dente adjacente. Além dessas fibras principais que eu falei agora, também existem outras fibras colágenas, que são chamadas de fibras colágenas secundárias, só que elas são irregulares e ficam localizadas na matriz extracelular da lâmina própria da gengiva livre. Aí, uma outra informação que é muito importante de se dizer é que em condições normais, por conta da grande quantidade desses feixes de fibras colágenas, a gengiva livre, né, tem uma consistência bem firme. Só que quando se tem aquele processo de gengivite, né, que é uma inflamação, há um aumento do volume, fazendo com que a gengiva livre perca essa consistência e fique com a superfície brilhante. Falando agora de suprimento vascular e nervoso, a gengiva é extremamente vascularizada, com várias redes de capilares e vênulas na lâmina própria, né, principalmente na região subjacente ao epitélio juncional.
Por conta disso, quando se tem inflamações, como a gengivite, que eu já citei, né, ou traumas mecânicos, a gengiva pode acabar eliminando uma quantidade maior de exudato, que contém aqueles elementos sanguíneos, né, que já foram citados, que é o fluido crevicular. E já na região subjacente ao resto do epitélio gengival, há várias alças capilares que chegam ao ápice das papilas conjuntivas. E já na lâmina própria da gengiva, há vários linfáticos que seguem o mesmo trajeto da circulação venosa. Já com relação à inervação da gengiva, né, ela é feita através das fibras mielínicas, que seguem o trajeto dos vasos sanguíneos. E ficam localizados também, na região papilar da lâmina própria, vários tipos de terminações nervosas sensoriais, que vão lá auxiliar e compor essa inervação. Então, minha gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Ficou relativamente curto, porque é um tema curto, um tema básico, com poucas informações, mas espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, e muito obrigada.